Então, eu vou falar do luto rapidamente, um pouquinho, porque essas fases do luto, a gente sempre vai passar. Tá? Não tenham medo de passar pelas fases do luto. O problema é quando a gente não quer passar pelo luto. Quando a gente não passa, a gente fica preso. E aí, ficar preso nas fases do luto é o que faz a gente não conseguir avançar. Quais são as fases do luto? Primeira fase do luto, e aí serve para qualquer coisa, né? O Carlos está falando aqui que está passando pela fase do luto da CLT. Ele saiu da CLT e está empreendendo, né? Por mais que seja algo que a gente queira, é difícil aceitar essa mudança. E aí a primeira parte é a negação. É algo natural. A gente nega. Não existe. Nunca vi. Isso não está acontecendo. Não é assim que a gente pensa, vou fazer de conta que eu não sei. Não, é como se o nosso inconsciente simplesmente não fizesse a gente se dar conta que a gente precisa avançar, que as coisas mudaram. Eu vivenciei o luto aqui da casa. Logo quando o James chegou para mim, no dia que ele chegou para mim, ele falou assim, quero te dizer uma coisa. A casa foi vendida. Ele estava super feliz, né? A casa foi vendida e a gente vai sair, porque ele queria sair. E aí, nossa, eu fiquei em choque. Eu disse, mas como assim? Como foi vendida? Como a gente vai sair? É simples, né, pessoal? Quer a casa, a gente sai em 30 dias e é isso. Mas, né, eu fiquei totalmente perdida, desatinada. E eu levei alguns dias pensando sobre como que eu ia fazer para sair. E aí eu fiquei tão descrente que eu cheguei a ligar para a imobiliária para ver se realmente tinha sido vendida, se realmente era para eu sair, ou era o James me mentindo, sei lá, porque eu estava na fase da negação. Eu ainda não queria acreditar. Beleza. Aí, quando aconteceu isso, na sequência, vem a fase da raiva. O que é a fase da raiva? É a gente se dar conta que realmente aquilo aconteceu, só que aquilo dói. Então, a gente tem raiva num primeiro momento, antes de sentir a dor de ter perdido. A gente tem raiva. Então, a gente fica, nossa, tinha que ser assim, porque não sei o quê, porque podia ter sido assado, que bababá. E aí, tu fica naquela fase da raiva, fica remoendo e tentando achar culpado para as coisas e incomodar. Então, assim, foi um primeiro momento que eu fiquei com raiva. Eu disse, mas como que foi feito isso? Mas tu devia ter dito... Gente, não tem preparação, é isso. Então a gente fica com raiva, a gente, né, fica remoendo um pouco isso. E aí o que eu queria já trazer, assim, pra gente entender? Essas fases, elas são normais e saudáveis, né? Então a gente vai passar por negação, vai passar pela raiva, né? Vai sentir esse mal-estar e depois vai avançando, vai ter a fase da depressão, que a gente vai ficar muito triste. Só que, claro, depende do tipo de mudança. A casa, por mais que me incomode, não é algo tão grave. Quando eu perdi minha mãe, foi algo muito difícil, assim, levou meses para eu avançar. Aqui na casa tá mais tranquilo, eu estou passando pelo luto, agora eu já estou na última fase mesmo, vamos se livrar daqui, já peguei ranço daqui, já também não quero mais, né? Mas eu percebi que o James está entrando na fase. No início ele estava feliz, só que agora, quando começou a ter que colocar em prática a mudança, eu vi que ele se incomodou. Então ele está com raiva, e aí eu percebi que tem algumas coisas da imobiliária que eles estão falando para o James não está entendendo o que está sendo dito, que é um pouco da negação, ele não quer ouvir. Então tem coisas para fazer, a gente tem que entregar a casa dia 31. Ele disse, mas eu não tenho onde pôr as coisas. Não interessa, não é um problema da imobiliária, a gente, né? Deu a palavra, assinou, a gente tem que sair em 30 dias e esse prazo está acabando. Então eu tive que ir até a imobiliária com ele hoje para conseguir entender qual era a questão que estava pegando. E aí um problema que eu percebi é a comunicação. Muitas vezes quando a gente está no caos, se a gente não se comunica bem, a gente se deixa abater pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente e cria um problema de comunicação. Então assim, para entender de forma mais clara, ele está passando pela fase do luto. Ele demorou para entrar mais do que eu, né? Então ele tá passando, nesse momento ele tá com raiva. Eu tô vendo que ele não quer sair, ele tá cansado, ele tá dizendo que ele tem um monte de coisa pra salaria, que não vai dar tempo, que não sei o que, e ele tá preso nisso. E então ele quer aumentar o prazo, só que não tem aumentar o prazo. Até tá, de repente, pra tentar negociar, mas assim, eu falei pra ele, não precisa, a gente tem 10 dias. Se em 10 dias a gente não conseguir fazer, a gente pensa em aumentar o prazo. Em 10 dias vamos fazer, dá pra fazer. Eu, pelo menos na minha cabeça, né, talvez ingênua, dá pra fazer. Mas ele agora tá brigando. Então, o que eu percebi? Como ele tá na fase do luto, ele tá incomodado, ele tá remoendo coisa, ele tá criando empecilhos para não sair, em vez de ele simplesmente fazer o que tem que ser feito. E aí eu trouxe isso porque isso provavelmente acontece com vocês. Cuidem, quando a gente tem que tomar alguma decisão importante, a gente cria empecilhos e a gente traz aquilo como se fosse uma verdade. Meu Deus, olha só o que tá acontecendo de errado. E às vezes não é nada de errado, é uma falha de comunicação, porque tu não quer ouvir a verdade, porque a verdade dói. E aí foi o que eu fiz com ele. O cara da imobiliária falou assim, James, não tem muito o que fazer, vocês assinaram o contrato, tem que sair, né? Não vai pagar, então, os dias a mais que vai ficar, tipo, vai pagar multa, coisa e tal. Então eu tive que dizer para ele, tá, mas ele estava tentando achar argumentação. Eu falei, James, não tem nada a ver com a imobiliária.
Teu problema é teu problema, não é dos outros, não adianta culpar os outros. Enfim, né? Então, cuidem disso, porque a gente tem essa tendência a achar que o outro tem que resolver o nosso problema, que com raiva, então o outro vai ter que dar conta. E muitas vezes a vida real é isso, ninguém tem que dar conta dos nossos problemas, das nossas situações. Se a gente se comprometer a fazer outra coisa, você vê, por exemplo, que eu ouço como uma pessoa vendeu. Aí tem que entregar no prazo. Aí não conseguiu, porque tá caótico, perdeu o funcionário, não sei o quê, e agora... E aí fala pro cliente, o cliente não tem nada a ver, tu é que tem que dar teus pulos. Ah, mas eu não sei o que fazer, Ju, porque tá muito difícil. Eu entendo, tá o caos, é justamente o que eu tô falando, tá o caos. Ainda assim, tu tem que resolver, não é o outro. Então, assim, esse é um dos problemas que eu percebo, né? Não só a desorganização, as fases do luto e principalmente a comunicação. A gente não conseguir ter uma comunicação clara, entender o que é a nossa responsabilidade, entender o que é a responsabilidade do outro e fazer o que tem que ser feito. Não tem muito drama, assim, não dá pra ficar, não, mas podia ser, porque se o outro facilitasse. Podia, mas não é. Não é, então não dá pra gente ficar no mundo, sei lá, de poliana, esperando que as coisas sejam diferentes, porque tá muito difícil pra mim, então podia alguém vir e facilitar. Podia, mas não veio. Não vai. Ninguém tá aqui pra facilitar a tua vida. Então tu vai fazer. E que isso tire de aprendizado pra próxima vez que tu fizer uma mudança dessa, ou né, tiver outra situação parecida, aumenta o prazo, te organiza mais. É isso. E aí tem outra coisa também que eu falei por cima, né? A questão do apego, né, que tem a ver com essa questão da gente não querer mudar. Então, isso também atrapalha muito o nosso dia a dia. Então, nem o Carlos, vou pegar o exemplo do Carlos ali, né? O Carlos está saindo da CLT e tá indo empreender. E eu sei que ele queria empreender. Eu sei que ele nem queria mais estar na CLT. Mas a questão do apego faz a gente pensar, meu Deus do céu, e agora? Como vai ser? Mas talvez não fosse o momento. Mas já foi. Já foi. Se era o momento, se não era o momento, já foi. Agora vamos seguir com a realidade nova que é. Agora eu tô em frente. Então, a gente tem que cuidar para não gastar a nossa energia, gastar nossos esforços com algo que deveria ser, porque não é, já foi, tá? Então, o que eu sugiro? Quando as pessoas falam comigo, seja terapia, ontem eu ainda estava atendendo, e uma pessoa que eu estava atendendo falou assim, mas eu ando cansada, tô procrastinando, eu tô cansada. Então, eu não sei bem o que eu vou fazer, assim. Eu falei para ela, descansa. Porque às vezes a gente tá cansada, pode ser um pouco por resistência, pode ser, mas muitas vezes pode ser porque a gente tá cansada mesmo. Tira um tempo para descansar. Eu tô aqui no caos. As últimas 3 semanas foram bem puxadas para mim, assim, né? Tá tudo certo, eu sabia. Ontem, de tarde, eu tava acabada. O que eu fiz? Eu deitei e dormi. Nem cama eu tenho, mas eu deitei e dormi. Eu precisava deitar e dormir. Então a gente precisa entender que a gente tem que tirar um momento para nós no meio desse caos, porque se a gente não tá bem, já tá tudo bagunçado. E se a gente não tá bem, a gente não vai conseguir ter cabeça para organizar, cabeça para se esforçar para deixar as coisas o melhor possível. A gente vai se perder. Então descansa, tá? Tira uns dias. Eu estou passando por um processo de luto. Tira uns dias para não pensar, só sofrer. É sofrer mesmo, é ficar ali brigando, mas por quê? Meu Deus, sofre, né? Sofre. Tira uns dias, que nem eu fiz com a casa. Quando eu tive que entregar, beleza, decidi, então é isso. Já foi assinado o contrato. Mentira, nem tinha sido assinado, mas eu cheguei com a imobiliária e o James amarrando para assinar. O James assina e entrega. Né? Então ele levou uns dias ali, ruim, aí depois assinou, beleza. Então eu tirei uns dias, essa é a primeira dica que eu dou, tá? Não finjam que tá tudo bem, não passem por cima do mal-estar. Tirem uns dias para dar uma melhorada nessa sensação ruim. O segundo ponto, eu acho, assim, que é o segundo ponto depois de descansar, mas ele é o mais importante de todos. Principalmente para quem não é tão organizado, que nem eu. O James, né, meu marido, ele é bem mais organizado. Mas eu tô vendo que ele tá perdido, ele tá bem confuso, porque ele tá vivenciando luto, ele tá tendo que fazer outra mudança, então ele tá sobrecarregado. E o que eu percebi? Ele não sabe nem por onde começar, ele tá fazendo memória, ele tá aqui fazendo, daqui a pouco ele tá lá fazendo, então ele tá bem assim confuso. Então o que é importante que a gente sente e faça? Primeira coisa, levanta o que tem para fazer e define prioridade. Porque talvez a gente não dê conta realmente de fazer tudo e não vai fazer tudo junto. Então, defina quais são as prioridades e prazo. Tem que botar prazo. Olha, por exemplo, eu sentei com ele, a gente foi lá no apartamento novo. Tirou tudo que precisava fazer, botamos o prazo, aí viemos aqui na casa, tudo que precisava fazer ainda e botamos prazo. E aí a gente, com toda essa visualização do que tem que ser feito e com prazo, a gente consegue priorizar, entender por onde eu começo. Isso já alivia o caos, assim, consideravelmente.
E é legal porque é que nem efeito dominó. Sabe quando a gente brincava com os dominó, que a gente botava um dominó atrás do outro? Às vezes a gente só precisa gastar um tempo e um esforço para empilhar os dominós um atrás do outro. E aí faz o esforço só para derrubar o primeiro. Se eu consigo organizar e enxergar todo o processo, tudo que tem que ser feito, com prazos, e eu me esforço para fazer só o primeiro, só vou derrubar o primeiro, provavelmente o resto vai andando. Né? Um vai derrubando o outro, então vai ficando mais fácil. Um vai puxando o outro. Tá? Então, sempre o primeiro passo vai ser o mais difícil. Então, a primeira coisa, senta, organiza, vê o que é de prazo que tu tem, coloca prioridade, tem que ter prioridade, e aí, em cima disso, monta um plano. Como vai ser esse plano? O que eu vou fazer primeiro? E aí, já olhando esse plano, já vamos entrar no próximo passo, né? Talvez tu precise buscar recursos nesse plano. Então, assim, hoje, eu tava deixando tudo pelo James, coitado, porque eu também tava, até ontem eu tava por aqui, assim, que eu tinha processo seletivo para terminar, tava com a Liz em casa, tava fechando a turma nova, então, assim, ontem eu finalizei, então agora eu vou dar mais atenção para casa. Aí hoje eu cheguei lá, olhei as coisas que tinham para fazer, e eu falei, ó, eu preciso que essa casa esteja limpa. Eu até posso limpar a casa, né? Só que o tempo que eu vou levar limpando uma casa, eu deixo de arrumar as coisas aqui. Eu falei pra ele, então talvez a gente busque ajuda, vamos chamar alguém pra ver se vai lá, nos ajuda a limpar a casa. E outra, eu falei, de repente eu preciso de alguém aqui dentro pra me ajudar empacotando as coisas. Eu vou precisar. E ele tá focado lá na pastelaria, porque ele não terminou da pastelaria, ele tem que levar esse escritório pra lá, né? Tem que levar essas coisas pra lá. Então, fazendo isso, a gente começa a definir o que a gente tem de recurso para usar e o que talvez a gente vai ter que delegar. O que a gente vai buscar de ajuda. E aí buscar ajuda mesmo, pedir ajuda. Eu não vou contratar praticamente ninguém, se não tenho condições de estar contratando coisa de mudança, ele tem uma caminhonete ali que ele vai levar tudo, como o apartamento está pronto, a gente vai levar só a nossa geladeira, e eu acho que nem sei o que mais, mas quase nada, sofá, enfim, bem pouca coisa. E a gente vai fazer, então foi uma opção para a gente cortar um custo, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho, então eu vou buscar outros recursos que me facilite essa mão de obra.